Quais são as tendências de sustentabilidade para 2026? Vamos descobrir juntos? Olá, ouvinte, bem-vindo, bem-vinda ao podcast Comunique Sua Sustentabilidade. Aqui a gente descomplica como empresas comunicam ou pelo menos tentam comunicar a sustentabilidade. Eu sou Flávia Mendes, professora e especialista em comunicar a sustentabilidade sem enrolação, autora do primeiro livro sobre comunicação e marketing sustentável. Semana passada participei do Global Trends da Ipsos, que é um evento anual para falar sobre tendências de todas as áreas para o próximo ano, neste caso, para o ano de 2026. Aproveitei para entrevistar uma profissional excepcional que vai falar um pouco mais sobre as tendências de sustentabilidade, a Tânia Cerqueira. Mas isso eu vou deixar mais para frente. É muito legal participar de eventos assim porque nos ajuda a entender quais são os próximos passos e os melhores passos para o próximo ano também. É uma bússola, então eu vou trazer aqui alguns dados gerais que foram compartilhados nesse evento. Bom, o evento começou falando das principais preocupações dos brasileiros para 2026. Em primeiro lugar, é crime e violência. Em segundo lugar, desigualdade social. Em terceiro lugar, saúde e bem-estar. E em quarto lugar, corrupção. Olha que interessante essas preocupações, que eu acredito que são suas também. Elas não estão claramente falando sobre sustentabilidade, mas elas estão muito relacionadas, diretamente relacionadas ao desenvolvimento sustentável, porque o crime e a violência surgem em áreas vulneráveis e sem acesso à educação. Não ter acesso à educação e oportunidades leva à desigualdade social e à falta de acesso à saúde e ao bem-estar. E na base de tudo isso, a gente tem a corrupção, que destrói todos os pilares de uma sociedade. Por mais que não se fale a palavra sustentabilidade, tudo isso está relacionado. Vou compartilhar mais dados que me impressionaram bastante. Segundo a pesquisa, 91% acredita que o mundo está mudando muito rápido. 60% gostaria que o país, o Brasil, fosse como antes. E 77% afirma que o futuro é incerto. Gente, o que seria ser como antes? Há um saudosismo meio assustador e isso influencia muito as práticas sustentáveis, porque toda vez que a gente acredita que o passado é melhor, a gente também está acreditando que o futuro não vai melhorar. Quando a gente acredita que o futuro não vai melhorar, isso significa que muitas vezes a gente não vai fazer nada. E isso é muito difícil e complexo para a temática da sustentabilidade, se a gente fica muito resignado. E também outros dados que a Ipsos mostra se encaixa nas principais barreiras para ser um consumidor sustentável, mais sustentável. 42% falam que os produtos sustentáveis são muito caros e 32% não sabem qual produto é realmente sustentável. A sustentabilidade, muitas vezes, ela vem com esse discurso de caro, custoso, difícil, e isso deixa a sustentabilidade ser algo muito complexo para a maioria das pessoas. 85% dos brasileiros acreditam que empresas têm o dever de contribuir para a sociedade e não apenas lucrar. E esse dado, essa mesma impressão é de 82% no mundo todo. Ou seja, o brasileiro está mais engajado em entender que as empresas precisam fazer uma troca com a sociedade. Olha que legal, que dado super positivo. E aí, caro ouvinte, gostou desses dados? O que você achou? Agora vamos escutar a Tânia Cerqueira, que é líder de sustentabilidade da Ipsos, que trouxe dados sobre a sustentabilidade e o futuro para 2026. A gente tem acompanhado, ao longo dos anos, o quanto as pessoas estão se mobilizando um pouco mais sobre esse assunto. Então a gente está vendo assim, sei lá, há 5 anos atrás a gente tinha pessoas falando que há 2% das pessoas achando que a questão das mudanças climáticas, da questão do ambiente era algo importante. E hoje a gente vê esse número mudando para
12% para 13%, e chegou um momento, 2024, onde esse valor chegou a 20% quase, então, ou seja, 1/5 da população falou que a questão das mudanças climáticas se tornou uma coisa importante, entendeu? Então a gente tem observado essas mudanças. Isso assim, a gente vê que isso no Brasil e na América Latina era um assunto um pouco olhado, e ele tem cada vez mais se tornando um assunto bastante importante, entendeu? Então, sim, eu acho que é um momento de maturidade maior do consumidor em relação a esse assunto. Agora, por que está acontecendo isso? Infelizmente é porque a gente já está vivendo isso no dia a dia. Então, quando a gente tem as enchentes, quando a gente tem o calor que a gente está vivendo, então acabou sendo pela raiz ruim, né? Pelo momento ruim de ter que sofrer as consequências para a gente começar a pensar a respeito. Mas neste momento, a gente já vivendo esse momento de sofrimento, as pessoas já conseguem falar sobre isso, já conseguem começar a pensar o que eu tenho que fazer para mudar isso. Então, esse momento de consenso, onde 87% fala que se a gente não fizer nada, a gente vai sim viver um momento de desastre climático, é muito tenso, né, esse número. Então, principalmente pensando de que a gente não tem consenso em tudo o que a gente fala. Em geral, a gente tem polarização. Então, esse é um ponto importante para a gente levar em consideração e pensar que talvez aqui tenha um momento de ruptura nessa questão de pensar, bom, agora, onde está todo mundo pensando que a gente precisa fazer alguma coisa, o que a gente vai fazer? E por isso que a gente abordou um pouco essa questão do vamos voltar para o básico, vamos pensar o que talvez a gente possa fazer no dia a dia, que talvez essa questão da governança, do governo, nas instituições das ONGs, etc., vão ser um assunto que vai ter que continuar acontecendo, mas tem um dia a dia das empresas, do como a gente pode escolher os materiais para fazer os produtos, os plásticos que a gente vai usar, a forma como a gente vai reciclar, e que isso está muito mais na mão das pessoas que estavam aqui na plateia hoje. O consumidor mais, vamos dizer assim, mais normal, mas que não é um ativista, ele dificilmente vai ser uma pessoa que vai brigar a respeito disso, né? A gente está imaginando que deveria ser o inverso. A empresa tem esse papel de ter um lugar onde ele consegue explicar melhor para o consumidor como ele pode fazer melhores escolhas, né? E aí eu acho que a questão aqui que eu acho que a gente tem conversado bastante com as empresas, que não é para ser um papel didático chato. Eu acho que talvez muitas vezes a gente vai para esse lugar de educação, de uma coisa meio pesada, e não é isso, é sobre isso. Na verdade, como é que você faz para engajar essas pessoas na causa ou no momento onde você está. E os exemplos que eu trouxe eram um pouco sobre isso, entendeu? Então, como é que a gente vai explicar para eles que a gente não vai transportar água, que a gente não precisa transportar água lá da Amazônia para cá, para trazer um produto. A ideia é que existem formas do consumidor ajudar nessa questão e que ele pode participar disso. E aí vem toda a questão de preço. Então, tudo até hoje que as pessoas entenderam é que toda a questão ambiental está sempre vinculada a um preço mais alto. E aí, como é que a gente vai fazer para mudar essa questão? Então, aí quando a gente pegou o exemplo do refil que a gente trouxe hoje, é um exemplo clássico. Então, por que a gente tem que olhar um refil na prateleira que tem o mesmo preço da embalagem original? Então, qual é o papel do refil? Como é que a gente explica isso para o consumidor? Entendeu? Então, se o refil tem um papel de usar menos plástico, de ser uma embalagem mais normal, dele poder simplesmente ser um objeto que leva o produto para outro lugar, ele pode sim ser mais barato, ele deve ser mais barato, entendeu? Na verdade, então falta um pouco dessas coerências da indústria e também talvez do próprio supermercado, do trade, etc., para fazer isso acontecer. Então, quando a gente começar a ter essa coerência, talvez o consumidor entenda e aí sim ele vá atrás de uma consistência maior de todos os outros players que não estão fazendo isso, entendeu? Mas por enquanto eu acho que cabe mais à indústria neste papel. Acho que assim, sustentabilidade ele leva muito para um lugar ambiental, né? Então acho que a gente aprendeu muito sobre sustentabilidade no lugar ambiental. E aí eu acho que quando veio a sigla ESG, ela ultrapassou um pouco isso, a gente aprendeu que a questão da sociedade, né? O papel da sociedade, o papel do contexto. E quando eu trouxe isso, eu acho muito importante a gente pensar. Então, a questão das nossas diferenças em relação à pobreza, em relação à violência, em relação à saúde. Então, a gente ultrapassa um pouco a questão ambiental, entendeu? Então, e aí a justiça climática, eu acho que tem muito a ver com isso. Então, não dá para ser só o ambiente.
é o ambiente, porque sem o ambiente acho que a gente não sobrevive, mas eu acho que tem toda a questão dos povos originários, tem todas as questões, então ele acaba sendo uma coisa muito maior do que isso. Então, tanto para mim como pesquisadora, como pessoa que ajuda as empresas a entender isso, quanto para mim como pessoa, eu não consigo ver isso de uma forma separada mais. A gente vai ter que sempre ver isso de uma forma holística. E a questão da governança, a questão de como é que a gente vai olhar para isso, conseguir medir isso, entender o impacto e tudo isso, também se torna uma coisa muito relevante e muito coesa nesse momento. E fala excepcional, né, gente? Muito inspiradora. Tânia nos ajudou a entender melhor o que vai motivar as práticas sustentáveis das empresas em 2026. Agora, se você curtiu este episódio, segue o Comunique Sua Sustentabilidade aqui no Spotify e YouTube, porque aqui a gente não fala difícil, mas fala muito sério. Até o próximo episódio.